A paz de Yeshua, irmãos. É, vou fazer um vídeo aqui, novamente sobre target indivíduo. O tema do vídeo é guerra espiritual do target indivíduo. O individual vou ter que enfrentar guerras espirituais. Ah, perceba que nessa sua trajetória, eu creio que você já chegou nesse nível, que você percebeu que os seus perseguidores, o gang stalking, né? Eles não usam somente tecnologia. O indivíduo-alvo vai chegar em um nível, talvez, eu não sei se você está assistindo, o indivíduo-alvo chegou ainda no entendimento que a guerra não é só física. Talvez você já tenha percebido que eles é uma guerra espiritual também. E eles lhe atacam usando magia negra, usando feitiçaria. Não é só tecnologia que chega até você. Talvez você tenha acordado à noite depois de um pesadelo, presenciado coisas espirituais anormais na sua vida. Normalmente, foi o que aconteceu comigo. No início, eu achava que era somente sonhos e que não tinham relação com a realidade. E na verdade, não. Os seus sonhos têm relações sobre a realidade extremas, assim, sabe? Lógico, tem sonhos que não levam a nada, enfim. Mas eu creio que você já percebeu que você sonha com coisas que acontecem. Enfim, os seus sonhos têm relação com a realidade. E não somente sonhos. Talvez você tenha presenciado coisas no seu cotidiano que tem a ver com o mundo espiritual. Seja atacado espiritualmente, sabe aquele zumbido forte que você escuta no ouvido? Às vezes não é uma tecnologia que estão lhe atacando, não. Realmente é um ataque espiritual. É difícil de admitir, é difícil de entender que essas coisas realmente existem, até porque a ovelha no mundo, nós que somos target indivíduos, você tem que entender, você veio com um propósito na terra, você é uma ovelha do Criador. E lá em Isaías, se eu não me engano, Isaías 43, 42, 43 ou 44, diz que nós somos ovelhas cegas e surdas, né? Ou seja, as ovelhas de Israel não enxergam assim a realidade em si. A ovelha ela é mansinha, ela é ingênua, né? É igual a pomba, né? Então, nós vemos o mundo e não temos a certeza das coisas. A gente vai aprendendo com os tropeços, com os pesares. Ou a pessoa nasce. Cada um tem uma história, né? Tem pessoas que podem realmente já nascer, já ter a convicção do que existe, do que é, pegar a palavra, colocar debaixo do braço e andar reto na palavra. Tem pessoas que vão trilhar sim, mas eu creio que a grande maioria vão tropeçar, vão andar e cair, mas o Criador é o Pai que levanta. E, enfim, você é um target indivíduo e talvez você já tenha percebido que há uma guerra espiritual. Agora vamos falar sobre os níveis de ataques espirituais, né? Sonhos, visões, sons, né? Vozes. Você vai perceber que, talvez eu disse isso em algum vídeo anterior, que às vezes você acorda à noite, ou se não todos os dias, comigo tem acontecido todos os dias, tá? Você acorda em um determinado horário da noite, depois de um sonho bom ou ruim, e percebe que os perseguidores estavam perto da sua casa. É como se você acordasse, esperasse 2 minutos, é só você esperar, no máximo 2 minutos, eles ligam a moto e saem fazendo barulho. Como se eles soubessem o momento que você acorda. E aí você começa, a sua mente começa a questionar essas coisas. Assim, poxa, será que existe uma tecnologia capaz de um celular eles começarem a ver o que eu estou sonhando, né? Olha,
É possível, mas o que eu acredito, assim, no que eu estou mais firmado em acreditar, é que a gente não está lidando somente com perseguidores da camada física em si, mas contra principados e potestades, contra o reino das trevas em si. Eles sondam os nossos pensamentos, os nossos sonhos, e nem sempre é uma tecnologia. Existe um mundo espiritual à nossa volta. Assusta um pouco quando você começa a pensar, poxa, será que eles estão escutando o que eu penso? Assusta um pouco não, é muito, afronta muito a nossa sanidade mental, né? Deixa a gente paranoico, né, no início. É como se a gente voltasse, os ataques tivessem a mesma intensidade do que no começo das perseguições físicas, se não até piores, né? Porque você começa a questionar, poxa, se eles conseguem ver o que eu penso, o que eles têm contra mim, né? Você começa a questionar essas coisas. O que eu quero, o que eu posso te falar para tirar de você tirar de você o peso, é dizer que eles estão sondando a gente, não é? Se existe o mal, se existem os demônios, se existe esse mal, afirma em nós uma certeza. Que existe os céus, existe os anjos, existe Cristo, existe Deus. E ele sim sonda mente e coração, porque é justo disso, de fazer essas coisas. É digno disto, né? E ele julga com reta justiça. Ou seja, o que eu estou te dizendo, meu irmão, é que você não está sozinho. Tudo que você tem passado, todas as suas lágrimas, não são vãs, não estão caindo dos seus rostos e pingando à toa. Tudo isso está servindo para algo. O Criador está trabalhando, ele está tudo sendo anotado, nada vai passar em branco. Tenha paz em seu coração de entender. E quando você entende a verdade, ela liberta. Você acorda, você desperta e fala assim, poxa, então esses ataques eu não estou perdendo. É uma guerra além da compreensão humana, além do nosso entendimento humano, vai além. E o que eu tenho para passar para você são coisas elevadas. A gente está na parte mais baixa ainda. Fique calmo que logo nos próximos vídeos vocês vão ver até onde vai a toca do coelho. E eu sei que são coisas que vocês têm passados, eu vou trazer o meu entendimento e talvez respostas concretas que vocês com o tempo vão analisar e vão chegar em suas próprias conclusões se o que eu digo tem valor ou não. Então os níveis de ataque eles começam a subir. Eles usam demônios para te atacar, tá? Como que eles usam? Eles precisam de uma brecha na sua vida. É que a gente pensa que seta do inimigo é só uma mulher bonita que vai vir dando em cima de você, te seduzir, ou alguém que vem te passar alguma coisa ilícita. Não. A seta do inimigo são coisas, começam pequenininhas. Às vezes o feiticeiro, ele não precisa, ele não vai logo de cara lá te mandar um demonião grandão logo de cara. Não. No início ele precisa achar uma brecha na sua vida. E para uma brecha na vida de um crente, não, se ele mandar um demonião, se não tem brecha, ele vai ter gastado o tempo dele à toa, o trabalho dele à toa, não é? Agora pense comigo. Ele precisa ter a certeza que a pessoa tem uma brecha, tá? Então, como que ele vai fazer isso? Ele vai ir até a pessoa. Você vai perceber isso na sua vida. Você vai perceber. É uma guerra espiritual, meu irmão. Eles vão até o cordeiro, as pessoas que estão andando no caminho, e vai vir com setas pequenas. Às vezes é uma fofoca, a má conversação. Ele vai te falar assim, você viu fulano, ciclano fez isso, 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 aí você vai julgar. Aí você vai chegar na sua casa e vai passar para outra pessoa que esse passou para você, que você nem sabe se é verdade ou mentira. E ali você vai abrir uma brecha espiritual. Entende? É a brecha que ele precisava. E não é só esse tipo de seta, não. Existem vários meios. Entende? Às vezes
você está no seu serviço, porque é um sistema feito para que você tropece. Entende que é um sistema feito para que você sofra, para que você caia nos enganos deles. Eles fizeram esse sistema para que as ovelhas sempre tropeçassem. Entende? Eles não lutam contra eles mesmos. Eles lutam contra a ovelha. Entende? Contra os eleitos. Então, às vezes, você vai estar no seu emprego, chega o seu patrão e te fala assim, olha, preciso que você faça hora extra esse mês inteiro. Sua vida estava bem. Aí te vem aquele estresse, poxa, tem que trabalhar e trabalhar mais. Aí chega na casa, você começa a falar mal das pessoas do serviço, começa a questionar o sabor da comida e começa a pequena brecha, tudo começa das pequenas coisas. Eu sempre uso um exemplo, um jovem casa, recém-casado, ele vai e arranja um emprego. Então, passa o primeiro mês, está tudo bem, ele chega na casa, ele ora, ele lê a palavra. E a esposa também. Só que a esposa é dona de casa. Então a esposa fica grávida. E o homem, o vizinho, tem um carro. Então o marido, ele olha para essa situação e diz, eu preciso fazer hora extra, eu preciso subir de cargo. E aquele homem que orava, que lia a Bíblia, o tempo dele agora diminuiu. E as horas do serviço deles aumentaram. Então vem um estresse. Um mês está tudo bem, no segundo mês as coisas começam a desencadear uma certa... um desequilíbrio, né? O homem que lia todo dia, ele já não lê mais. Aquele que orava todo dia já não ora mais. E aí ele chega na casa estressado e começa a briga. As contas do salário não começam a bater, porque ele tem prestação do carro, tem dinheiro da criança. Então, a mulher tem que arranjar um emprego. E você percebe que começa a quebrar, as coisas começam a não fazer sentido mais, começam a andar desequilibradas. O que antes estava perfeitinho, começou a desequilibrar. Por quê? Por causa do desejo do que o mundo oferece. Você vê que a armadilha, às vezes, não é só os feiticeiros, tudo começa com o próprio sistema. Os desejos pelas coisas. E quantas famílias você já não viu isso? Você sabe que isso é verdade. Quantos casais não casaram, tiveram filhos, e por conta daquilo que eles mesmos cobiçaram pelo desejo, acabou atraindo para a vida deles tormentos, a ponto de levar a separação, a brigas, discórdias, né? Então, você vê que tudo isso é um sistema formado para atrapalhar a sua vida, de diversas formas. E nessa pirâmide de cargos dos perseguidores, dos stalkers, está lá a primeira camada, que são as pessoas simples que se entregaram por dinheiro, perseguem por dinheiro, deve ter um tipo de aplicativo. Eu já vi outros target indivíduos dando esse relato que esses stalkeadores, eles têm um aplicativo no celular e perseguem, né? Mas isso é a camada mais baixa, e eles recebem por isso, recebem gift card, dinheiro, né? Se entregaram a Mamon. Mas existe a camada mais acima deles estão os bruxos, que são encarregados de mandar espíritos contrários para atrapalharem ainda mais a vida do target indivíduo. Entende? A partir do momento, agora você sabe dessas coisas, a partir do momento que, às vezes você já soube, já sabia disso, porque eu sei que é aquilo que eu digo, os target indivíduos, eles buscam as mesmas coisas e acabam no final chegando a mais ou menos uma compreensão do mesmo entendimento. Eu percebo que os target indivíduos, assim como eu, vê que o mundo é totalmente manipulado. Desde as palavras da Escritura, os nomes, Jesus, Yeshua. Você vê que houve uma manipulação, até esconderam o nome do Criador, as palavras. Você vê que existe uma manipulação. E o mundo segue o que é falso, eles não se entregam pelo que é verdadeiro. E leva a gente a questionar o porquê dessas coisas. Mas eu percebi, eu não sei se você também,
que aqueles que são perseguidos, eles acabam chegando no entendimento comum. Enfim, os perseguidores têm essas camadas. E eles precisam abrir, os feiticeiros, né, que estão nesse pilar aí, dessa pirâmide, eles precisam que as ovelhas abram brechas espirituais. Entende? Funciona assim. Os demônios funcionam assim. Se você sente raiva, rancor, ódio, vai entrar por essa brecha demônios e entidades que têm a ver sobre estes sentimentos, que vai fazer aflorar mais ainda aquilo que você normalmente não faria, ou demoraria mais para expressar. Do mesmo jeito, a sua lascívia, o desejo sexual. Se você começa a abrir porta para masturbação, para lascívia, vai abrindo brecha para que você acabe caindo na perversidade da promiscuidade sexual de um jeito que normalmente na sua vida normal você não entraria. Então é isso. E esses feiticeiros eles enviam, porque o objetivo deles, o objetivo do gangstalking, e você sabe disso, é levar o individual ao suicídio. Entende? Eles querem que você perca a sua vida, mas pelas suas próprias mãos. Porque eles mesmos não têm autoridade. Entende? Eles não têm autoridade. Então é um jogo maligno. Mas o que está em jogo é a sua vida. Mas não é só isso, é além disso. É além disso. Depois eu vou falar o porquê, o segredo do porquê toda perseguição na sua vida. Tudo isso, meu irmão, tem a ver com algo que aconteceu lá nos céus e que hoje está acontecendo aqui na terra. Porque assim no céu, assim na terra como nos céus, não é? No céu, o inimigo, eu vou explicar mais ou menos aqui agora. O inimigo, ele não quis se assentar no local de Deus, no trono de Deus no céu. Então, houve batalha no céu e ele foi enviado para a terra. Do mesmo jeito aqui na terra. O inimigo quer assentar, ele quer reinar em algo que não é dele. Percebe? Ele quer reinar sobre algo que não é dele. Agora vamos analisar. O que que os feiticeiros, os bruxos não querem que a gente enxergue? O nosso real potencial, o nosso chamado, o nosso desígnio, qual é? Qual é? Nós somos cordeiros de Cristo. Nós temos um chamado de entrar no reino ainda nessa terra, nessa vida. Só que é um poder tão grande, meu irmão, quando você entra no reino. É um estado, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre o reino de Deus. É o que está escrito. Os perseguidores, né? Eles são como cães em uma manjedoura. Eles não comem e não deixam que o boi coma. Entende? Também está escrito que desde a época de João Batista, o reino de Deus é dominado à força. Entende? É tomado à força. O Cristo falou que primeiro é para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se você for examinar todo o contexto do que é o reino, você vê que é um segredo. Que aquele que alcança ganha algo. E é justo esse algo que eles não querem que você alcance. Porque é um poder enorme, meu irmão. É um poder que um desperto pode atrapalhar todos os planos deles. Entende? Então ele não quer uma mente desperta, eles não querem uma mente sã reinando. Entende? Está escrito: não deixe cair a tua coroa, não deixe que ninguém vos engane. Não é? Ou seja, aqui nessa terra os perseguidores são os enganadores.
Eles querem que você deixe cair a tua coroa com um engano que o próprio sistema que eles fizeram te induza. Entende? Eles querem que você caia do seu chamado. Que você assuma para si o que você é. Entende? Você é templo do Criador. Você é um com Cristo. Você é criança eleita do Pai. A partir do momento que você começa a entender o porquê dessa realidade, a sua mente vai se libertando das amarras. Ou seja, quando eles vierem te perturbar com a perseguição, você vai olhar de outro modo agora. Você vai ter piedade. É difícil admitir, né? Você tem que orar pelos que lhe perseguem. Deve amar os seus inimigos. Mas como amar sem examinar e saber a realidade? Você não sabe o porquê está sendo perseguido e agora você sabe, está sendo lhe entregue. Você sabe que é uma questão espiritual. Às vezes a camada mais baixa, os perseguidores comuns, eles não sabem que estão te perseguindo por uma questão espiritual. Eles estão sendo enganados porque os perseguidores que estão mais acima estão jogando informações falsas sobre você ou coisas que você fez em oculto, como chacota, como defamação, para passar para essas pessoas que te perseguem mais baixo que você é uma pessoa ruim, que você é alguém mau, para dar um conforto para os perseguidores menores que o que eles estão fazendo não é tão errado assim, não é? Você sabe que isso é uma realidade. O inimigo usa meias verdades envolvendo muita mentira. Você sabe que ele é o sedutor, é a serpente. Ele é um mentiroso, ele é o enganador. Então ele vai usar de artimanhas, defamações sobre você. Enfim, não se engane você que muitos desses que estão te perseguindo nem sabem que é uma questão espiritual. Estão fazendo só pelo dinheiro. Mas outros que estão em outras camadas sabem. Entende? Eu creio que não é muita camada acima, não. Eu creio que já nas segundas camadas lá da pirâmide deles, eles já revelam para a pessoa que é uma questão espiritual de perseguição contra as ovelhas, os escolhidos. Para fazer com que você caia e caia. Entende? Gera na sua mente uma sensação de inferioridade. Enquanto você não é inferior, você tem um chamado muito superior ao que esse sistema está tentando te diminuir, lhe travar, lhe barrar. Mas já é tempo, já é hora, já chegou, que você tem que despertar para a verdade, assumir essa realidade. Porque se você aceitar tudo que está escrito na Escritura, você vai chegar na conclusão que eu cheguei, eu tenho certeza disso. Tudo que você está passando, você que é target indivíduo, tenha certeza, você é um dos 144 mil. Você está aqui como testemunha, entende? Como uma testemunha do mal desse mundo. Nós vamos servir de fogo catalisador pelo que o Criador vai fazer. Pelo que o Criador vai renovar, todas as coisas se farão novas. Mas vai findar todas as coisas, vai pisar o lagar, vai tirar o joio. E quando eu digo que você, a partir do momento que você sabe que essa é a verdade, é tudo para barrar de que você entre no reino, agora eu vou te passar um entendimento. Que você deve amar os seus inimigos. Porque muitos deles não sabem que é uma questão espiritual. E eles mesmos, às vezes, que estão lá perseguindo, eles estão em uma certa, de um certo modo, aprisionados também. Você percebe que eles também estão aprisionados? Nós, enquanto target indivíduos, nós estamos barrados, né? Nós estamos barrados, né? Só que eles estão em uma situação pior, eles estão em uma situação pior. Porque nós podemos expressar a nossa fé perante Cristo. Se render à verdade, se render no amor. Mas eles que estão fazendo mal dia após dia contra os eleitos, às vezes eles deitam a cabeça no travesseiro e pensam, poxa, como é bom se eu não
não estivesse perseguindo, mas se eu sair disso, eles vão me perseguir igual perseguem esse target indivíduo. Então você consegue entender que muitos deles estão perseguindo, mas pelo medo, porque eles não conseguem sair, não conseguem mais deixar, porque o inimigo fez um sistema, meu irmão. A gente não sabe, a gente que é target indivíduo não sabe como é o lado de lá. Mas fato é que eles estão aprisionados pelo engano. Não pense você que não é um engano, é uma prisão na mente deles. Eles podem estar ganhando dinheiro, podem estar ganhando ali algumas regalias do inimigo, mas isso é provisório para uma vida de destruição se eles não deixarem. E muitos deles sabem disso. Por isso nós somos luz no mundo, sal da terra. Eles olham para nós, o nosso hábito, o nosso agir, o operar de Deus na nossa vida como um exemplo. Entende? Como um exemplo. Porque está chegando, nós estamos perto do fim, irmão. Falta pouco tempo. E quando chegar o desolador, o inimigo das nossas almas, e ele implementar a marca, quem não aceitar vai ter que passar pelo fio da espada. Vai ter que derramar o sangue por Cristo para herdar a vida eterna, assim como o ladrão na cruz que se arrependeu no último momento. Assim como muitos deles, às vezes num leito de hospital, acabam se arrependendo do mau caminho que trilharam. Mas tem que haver um arrependimento verdadeiro em meio à dor. Entende? Porque é como esse mundo, essa realidade, não é por um acaso. O que eu quero dizer para você também, que eu vou ensinar nos próximos vídeos, eu vou passar esse ensinamento, que o que nós estamos passando aqui não se trata só das suas vontades, não se trata só dessa realidade. Há algo maior acontecendo, que eu vou fazer uma oração, eu vou buscar a Deus para que autoridade, para se Ele me der a autoridade de eu passar o que eu quero para vocês, mas eu não vou passar assim de uma hora para outra, porque pode... Bom, eu vou pedir discernimento para o Pai a respeito disso. Mas eu quero que vocês entendam que nada disso que a gente está vendo, dessa realidade, é uma verdade absoluta. Há uma manipulação, há um engano, uma matrix que o sistema fez, entende? Há uma matrix de engano para que você não chegue no seu propósito, você não encontre a verdade. E o que é a verdade, se não isso que vocês estão recebendo? Você que é target indivíduo, seja sincero. Seja sincero. Você vai passar os anos e você vai continuar na mesma situação, não é? E o porquê? O porquê? Medite consigo mesmo se fosse para você aceitar tudo o que está escrito na Bíblia. Não seria tudo isso que eu estou te passando? Não seria tudo isso que eu estou te dizendo? A questão do reino, assim na terra como no céu. Houve uma batalha no céu a fim que o inimigo queria reinar, queria ser Deus. Agora na terra há uma batalha também. Lembra? Anjos, pessoas, demônios, né? Anjos, pessoas, demônios. Céu, terra e inferno. Corpo, alma e espírito, né? Não é? Você vê que há uma... Se você for juntar todas as peças desse quebra-cabeça, você vai chegar a um entendimento. E a sua mente vai começar a abrir. Você vai ver que tudo que está escrito é verdade. E aí, agora, algo que eu vou lhe passar agora no final do vídeo, que vai lhe servir de muita ajuda, que vai ser uma pedra preciosa em suas mãos. Toda vez que você orar, e ore todos os dias, o máximo que puder. Mas toda vez que orar, peça ao Pai para te revelar a verdade do que te rodeia, te revelar a realidade. Peça isso em palavras, em pensamento, em palavras, mas peça todos os dias. Você vai ver a verdade chegando. Talvez você já esteja pedindo, é por isso que você está aqui assistindo esse vídeo.
Olha, eu tenho muita coisa para passar, tenho bastante coisa para revelar. Abra sua mente para o entendimento. Você não tem mais nada a perder. Quem está perto do fogo está perto de Cristo. E quanto é bom estar perto de Cristo. O quanto é bom ter o Espírito Consolador nos guiando, nos apacentando. Ele sim é o verdadeiro pastor. Então é isso, meus irmãos. Vou deixar para o próximo vídeo agora. Eu fiz vários vídeos hoje e vou continuar fazendo. Fiquem na paz de Yeshua.